Aqui na 12ª lição, falta apenas uma para terminar esse trimestre, graças a Deus. Então nós vamos falar, né, quando Deus se revela ao homem. Gente, que tema maravilhoso. Eu fui preparar essa lição, eu fiquei extasiada com tanto que Deus falou comigo por meio dessa palavra. Aleluia, eu fiquei maravilhada. E eu tenho certeza que vai falar com você 1 hora é pouco, mas a gente vai mexer nisso aí nas próximas aulas, tá bom? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Deus, por esse momento, aleluia, de estar aqui adorando o Senhor na beleza da sua santidade e aprendendo. Porque, como diz o texto, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O povo hoje quer aprender, mas não quer parar para estudar, para ouvir. Senhor, realmente não quer aprender. Então, Senhor, nós estamos aqui unidos e reunidos, Pai. Aleluia, falando do teu amor, da tua graça, ensinando, exortando, consolando, viu, Jesus? E edificando. Continua conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Gente, essa lição tá maravilhosa, começo ao fim, né? Lição desse trimestre. Deus tem falado profundamente conosco, a gente tem aprendido um pouco mais sobre a vida de Jó, sobre o seu comportamento, sobre a forma como as coisas vão acontecendo e por que o justo tá pagando, e se ele é justo porque paga, quem paga é pecador, né? Parece uma coisa, mas a gente já falou aqui sobre essas teorias de Elifaz, Bildade, né, Eliú, né, as teorias, a gente falou sobre todas as teorias dele, tá bom? Deles. E falamos do silêncio de Deus, como é difícil quando Deus silencia, né? Deus me livre. Eu amo ouvir a voz de Deus, mas o silêncio de Deus, nossa, é uma coisa difícil de passar. Mas uma coisa que eu aprendi, gente, ao longo desse tempo que eu tenho andado com Deus e as experiências que eu fui adquirindo, né? Que o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está presente, tá bom? Então Deus pode estar presente, mas em silêncio, beleza? Vamos falar hoje sobre como foi essa resposta, tá bom? Diz assim o texto áureo, o texto de ouro, né? É Jó 46. Então o Senhor respondeu a Jó: desde a tempestade. Que tempestade está acontecendo na sua vida, ou já aconteceu, ou que precisa acontecer? Talvez a tempestade já houve na sua vida e agora precisa vir outra para colocar as coisas no lugar, tá? A verdade prática é o seguinte: mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Eu que o diga. Nossa, tudo na minha vida é Deus, irmãos, tudo. E eu não sou uma pessoa que não sei, assim, fazer minhas coisas, não fico de braço cruzado, não. Sou uma pessoa consciente, né? Muitas vezes a gente tem que usar a razão, é evidente, que a gente não está morando no céu ainda. Quando for no céu que for só espírito, aí você não precisa pensar nas coisas da terra. Mas aqui na terra a gente ainda precisa pensar nas coisas dessa existência, tá certo? Então o objetivo geral e específico mostra que Deus se revelou ao homem. E Deus se revelou e se revela, tá bom? Para mostrar-lhe os seus propósitos. Nossa! Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Meu Deus, é uma coisa forte, verdade. Ensinar, o objetivo específico é dizer que Deus se revela aos homens, que a criação expressa a glória de Deus, sim, e acentua também que nossa justiça jamais se sobreporá à divina, tá, gente? Você pode estar com a razão, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa justa até mais do que Deus. Já vi que tem pessoas que às vezes quer se sobrepor até a própria justiça divina. Cuidado com isso, tá? Então, o texto que eu separei dos versículos que são apresentados está aqui em Jó 38, 1 e o 3. Diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, disse ele:
Prepara-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Eita, é forte, gente. Jó se perguntou quanto... Não, Jó não. Você já se perguntou quanto Deus é grande e infinito? Você já parou para pensar? Nossa, nessa fala de Deus, que Jó o tempo todo ele queria estar com Deus, ele queria perguntar para Deus as coisas, queria que Deus respondesse para ele. E Deus se apresenta e fala, tá bom, você quer ter uma conversa? Pois não precisa nem de tribunal, nós dois vamos conversar agora. Eita, já pensou se Deus faz isso conosco e nos chama para uma conversa? Você se exaltaria ou você ia reconhecer sua pequenez? Eu com certeza ficaria como Jó. Me perdoa, falei do que não tinha noção, né? Que Deus vem daí uma aula tremenda nas respostas. Começa a fazer pergunta para Jó. Jó fala, me desculpe, eu boto até a mão na minha boca. Eu falei do que eu não conhecia, coisas altas demais para mim, tá certo? Então, quando a gente está num período de muita dificuldade, de muita luta, gente, a gente fica se perguntando onde Deus está. Quando a gente está sendo acusado, a gente fica perguntando por que Deus não desce e mata fulano. Eu não peço isso, mas tem a galerinha aí grande, viu, que faz isso e não é de Deus não, tá? Por que Deus não vem e toma justiça e chega, eis que esse é meu servo, esse é minha serva? Gente, Deus é soberano, Deus não se troca por essas baboseiras que a gente chama de justiça própria, a gente chama que Deus deve fazer justiça porque eu sou justa e Deus tem que vir. Não, gente, às vezes a gente mesmo sendo certo, a gente pode levar o dano, pode acontecer, tá bom? Eu devo desistir de fazer o certo? De maneira nenhuma, gente, vou continuar perseverando, porque o que as pessoas fazem comigo não pode mudar quem eu sou. Não mude por causa do que as pessoas são nesse sentido, de sua fidelidade a Deus, tá? Então você já se perguntou quanto Deus é grande, infinito e que não cabe em nossa imaginação? E nós, seres pequenos, isso eu sei, tão limitados e injustos, esses somos nós, tá? Como é possível ser tão santo, justo e infinito e relacionar-se com outros seres tão contrário à sua própria natureza? Então, na lição de hoje, veremos o quanto esse Deus tão grande se revela e relaciona com seres tão pequenos. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiadamente a presença dele. O caminho do trono divino está aberto a todo crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Gente, que coisa linda. Agora vamos para a Bíblia aqui. Abra sua Bíblia em Jó. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Jó. Capítulo 38, vamos começar pelo versículo 1:4, que é quando Deus começa, Deus se apresenta e diz, tá bom, Jó, já ouvi você, já ouvi sua mulher, já ouvi seus amigos, agora nós dois vamos conversar. Porque conversa de Deus é com crente que tem intimidade. Crente que não tem intimidade, não tem papo com Deus. Primeiro que ele não acredita que Deus venha falar. Segundo é que ele se acha às vezes bom demais e acha que Deus às vezes quer sobrepor até a justiça de Deus, como diz esse tema aqui hoje, né? Que Deus se revela ao homem, né? Mas a Bíblia diz que Deus conhece os soberbos de longe. Então tem pessoas que nunca vão ver a glória de Deus, vão ver o dia do Senhor, vão notar, aleluia, a maravilha de Deus, porque sua soberba não deixa, tá? Então aqui é Jó 38, do 1 ao 4, vamos lá? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, disse ele, Deus falando, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus está falando de Jó e perguntando, ei, quem é esse? Quem é você para obscurecer meu conselho com palavras sem conhecimento? E Deus vai provar para Jó. Prepara-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Você já pensou que saia justa? Que Jó foi colocado aqui, mas ele clamou por isso, ele não queria uma conversa com Deus, ele não queria uma resposta, então gente, tá aí, ele não queria uma conversa séria com Deus.
Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Primeira pergunta, né? A segunda, né? Responda-me, se é que você sabe tanto. Gente, olha, nós hoje temos muitos recursos da ciência, tanta coisa que se fala, tanta bobagem e tanta coisa séria também, importante, né? De valor, de peso, tantas descobertas, né? A gente não pode ignorar esse fato, porque toda sabedoria e conhecimento vem de Deus, mas Deus só revela o que Ele quer, tá? Tem coisas que o homem nunca vai descobrir, porque Deus não vai querer revelar, e Ele sabe por quê. Tá? Então Deus começa aqui. Jó queria muito o encontro com Deus. Jó achou que no momento que ele se encontrasse com Deus, pronto, que Deus ia passar a mão na cabeça. Vem cá, Józinho, ô, tadinho, tão bonitinho. Não, Deus chega já chegando, como diz o pessoal. Quem é esse que escurece, obscurece o meu conselho? Porque Jó, o erro de Jó foi se justificar tanto que, se ele era totalmente inocente, então tinha um culpado, e esse culpado era Deus, tá? Então Deus aparece aqui falando para Jó. Vamos lá para o 39, do 1 ao 6. 39, do 1 ao 6. Isso é tudo a fala de Deus, tá, gente? Deus falando com Jó. Jó não queria uma conversa? Pois pronto, Deus chegou para conversar agora. Jó 39, do 1 ao 6 diz assim, Deus perguntando. Gente, foi muita pergunta. Pensa, você já viu a quantidade de perguntas que Deus faz para Jó? Jó não consegue nem o primeiro round. Vamos lá. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm suas crias? Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como a sua morada. Aleluia! Eita glória! Isso é as perguntas de Deus para Jó. Se Deus viesse hoje ao meu encontro, que ele me perguntaria o que eu teria para lhe responder? Jó não teve palavras para responder a Deus, a não ser se entregar e dizer, Deus, realmente, eu sou esse que é falho, eu sou esse que estou obscurecendo com esse conselho do Senhor, né? Jó 40, 15, 18, 24. Vamos ver lá o que está escrito. Bíblia na mão, gente. Jó 40, 15. Veja o bimote que criei, quando criei você, que come o capim de capim e que come de capim como boi. 15, 18, 24. 18. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. E 24. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prender-lhe a armadilha, enganchá-lo pelo nariz? Aqui Deus está falando realmente, certamente, de algum bicho que não existe na nossa época, mas era um bicho que não se conseguia dominar naquela época. Por exemplo, o hipopótamo era um desses que não se conseguia, naquela época eles não conseguiam segurá-los, prendê-los, entendeu, gente? Então Deus está perguntando aqui para Jó, já que ele sabe tanto, se ele sabe como dar cria aos animais, se ele sabe o tempo da cria, se ele sabe onde eles moram, se ele sabe segurar um bicho desse aqui, como Deus colocou limites, né? Que coisa linda. E Jó fica calado escutando, né? Olha que tremendo. 41, 1 ao 3. Você consegue pescar com o anzol o Leviatã? Então, esse bimote e esse Leviatã, a gente não sabe que tipo de bichinhos eram, mas eram bichos que parece que eram. O Leviatã parece que era um tipo de crocodilo, mas bem maior. É muito aceitável que fosse um tipo de crocodilo, porém, pelo jeito que fala aqui, era um bicho que para aprender. Então, a gente há de convir que alabastura e cantusnai, Deus, a gente não pode ficar nesse lugar de conforto e dizer, não, só tem crocodilo, porque eu só conheço crocodilo. Não, gente, não, sai desse lugar, né? Em Deus a gente pode dar asa à imaginação, Deus criador que criou e cria todas as coisas, né? Então, o que existia que hoje não existe mais? Muitas coisas, então talvez o texto esteja falando disso, tá bom? Esse Leviatã é muito falado na Bíblia.
prender de sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Está falando, Jó, já que você é tão esperto, Jó. Me fala aí, me dá a lista de quem dá cria, me dá a lista de quem dá morada, me dá a lista aí de quem dá o sustento para os animais, já que você é o bom. Me dá a lista aí, se você consegue prender um leviatã, por exemplo, que era um bicho que era um tipo de bicho que não tinha como prender, né, naquela época, e a gente não sabe que tipo era esse bicho, né, se não me engano ele era do mar. Sim, ele era do mar, porque tá falando do anzol, né? Ele era do mar. No entanto, a gente não tem como saber. Então, só existe os animais que a gente conhece? Não, gente. Olha, a baleia não diz que a baleia engoliu Jonas? Forma figurativa, não, gente. Eu ouvi uma irmã falar e eu fiquei maravilhada. Ela disse, eu creio tanto em Deus que se a Bíblia disser que Jonas que engoliu a baleia, eu acredito. E eu fiquei edificada com aquilo, porque realmente, gente, a palavra de Deus é verdade. Então ele continua, consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Deus só está dizendo para Jó, olha a sua pequenez e olha a sua limitação, porque tudo isso aqui que Jó não tem nem noção, Deus faz, Deus sustenta, né? Pensa que ele vai lhe implorar misericórdia e vai lhe falar palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que você o tenha como escravo pelo resto da vida? Então não está falando de um bichinho, de um bichinho indomável. Esse aqui, ó, esse Leviatã, que a gente não sabe que tipo de bicho era, né? Que tipo de bicho realmente era. Mas isso não quer dizer que ele não existiu. Então Deus chama Jó para uma conversa, porque era isso que Jó desejou o tempo todo, gente. Jó desejou o tempo todo, aleluia, encontrar com Deus para conversar com ele. Pois pronto, Deus estava aberto à conversa agora. Todo mundo já tinha falado, agora era a vez de Deus. Gente, olha, primeira parte dessa lição, a hora de Deus chega para falar, viu? Se preocupe não, a hora de Deus chega para falar. Então nessa lição, a introdução, nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó, tá? E dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Gente, como é bom quando Deus quebra o silêncio e chega e fala. Nossa, eu amo ouvir a voz de Deus. Eu amo. Nossa, minha vida tem todo sentido, principalmente quando Deus fala comigo. Quer eu esteja certa, quer eu esteja errada. Esse dia eu estava numa tristeza que de repente a voz de Deus veio ao meu coração. Ei! Eu falei, desculpa Deus, me perdoa. Porque às vezes a gente quer confiar no braço do homem, mas a gente tem que confiar no Senhor. Né? Então Deus aparece para conversar com Jó do meio de uma tempestade. Eu vou falar sobre a tempestade. Então ao longo desse estudo a gente vai ver que as respostas de Deus não são precisas. Jó entendeu na hora. Jó entendeu, tanto que ele falou, não, reconheço Uragaçubi e Cantusnai, reconheço minha pequenez, reconheço minha limitação, então eu boto minha mão na boca. Falei besteira, porque antigamente botar a mão na boca significava falei demais ou falei besteira, tá? Segundo a objetividade que os humanos esperam. Gente, a gente vai conseguir resposta plausível para tudo? Ei, deixa eu te tirar desse chão. Não vai. Não vamos conseguir. E a gente, mais com Deus, a gente aprende a se conformar até com aquilo que Ele não deixa claro para nós. Porque muitas vezes essa clareza traz muita dificuldade e até frieza espiritual. Ou talvez essa clareza na profundidade deixa muita gente aí desesperada, angustiada. E quanto mais claro Deus se mostra, mais escuro as pessoas querem obscurecer o seu conselho, tá bom? Então saiba que nós somos pequenos e limitados. Algumas pessoas dizem, não, isso aqui só quando chegar no céu Deus vai responder. Gente, eu já disse isso aqui, lá no céu não vai ser um lugar de resposta, gente. Senão vai ser um lugar de angústia. Você já pensou chegar lá no céu e a resposta ser negativa? Gente, lá no céu vai ser um lugar de prazer.
Se lá no céu for atrás de resposta, vai ser um lugar de desgosto também. Porque aí quando eu ouvir o que eu não quero? Então fica nessa palavra aí, tá, gente? Então Jó é desafiado a comparar sua habilidade, sabedoria com as divinas. Gente de Deus, misericórdia. A vaca aqui foi pro brejo. Jó achou que ia chegar perante Deus com todos os seus argumentos. Ele não teve, ele teve a oportunidade, só que ele não teve os argumentos. É porque quando a gente está passando luta, a gente se veste coitadismo, a gente se veste de justiça própria, muitas vezes a gente parece que sabe mais até do que Deus. A gente às vezes quer até ensinar Deus a trabalhar. Cuidado com isso, viu? Isso é um perigo. Então, ele é desafiado a comparar sua habilidade, sabedoria com a divina e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Eu comecei dizendo aqui que a nossa justiça não, as nossas ações, aquilo que a gente faz, muitas vezes não corresponde. Aleluia! Com a boa ação. Depende muito do interior e todas as nossas justiças, como a Bíblia diz, são como trapo de imundícias. As melhores ações podem ter escondidas várias coisas péssimas. Tá certo? Então, nenhuma justiça minha ou sua, ou de qualquer ser humano que existe ou já existiu, sobrepõe a justiça de Deus, tá bom? Então, qual foi o discurso de Deus? O discurso de Deus, a voz saída do redemoinho. Oh, gente, que coisa linda. A voz saída do redemoinho quer dizer a presença manifesta. Eita glória, que isso me alegra o coração. Eu que o diga. Vejo a presença de Deus manifesta aqui constantemente quando Deus fala comigo. Vejo a presença de Deus manifesta quando eu falo com Ele. Vejo a presença de Deus manifesta quando eu adoro Ele. Vejo a presença de Deus manifesta quando eu estou lendo a palavra e Ele fala comigo. Ele destaca um versículo ou apenas algumas palavras ali, quer me falar algo. Gente, Deus está pronto para falar com quem quer ouvir. Então essa é a presença manifesta, mas veio do meio de um redemoinho. Nós vamos falar sobre isso. Deus é todo poderoso e majestático, né? Jó percebe sua pequenez e reconhece a vaidade das suas palavras. Gente, é tanta gente vaidosa hoje em dia, você já viu? Ixi, é gente que quando vai nada contra, eu também tenho diploma, tá? Para começo de história eu também tenho diploma, tá certo? Mas no banco de Deus eu sou uma eterna aprendiz, mas tem gente aí que é doutor até em Deus, como assim? Doutor em divindade, como assim? Eu não sou a favor disso, na minha reles ignorância, não sou a favor disso. Doutor em divindade? Não. Doutor em Deus? Duvido. Em divindade, né, quer colocar Deus, eu sou doutor. Quem sou eu para ser doutor em divindade? Deus me livre. E eu acho que nenhum de nós tem essa capacidade por causa da limitação, por causa da nossa pequenez, porque a gente fica muito vaidoso, então cuidado com isso também. Então, em sua arrogância, Jó havia exigido uma entrevista com Deus. Ei, quem sou eu para fazer exigências a Deus? Quem sou eu? Quem é você? Querendo fazer exigências. Eu sem Deus não sou ninguém. Deus sem mim continua sendo Deus. Viu, gente? Então, cuidado. Então, em sua arrogância, ele havia exigido, sabe o que, gente? Uma entrevista com Deus, a fim de apresentar seu caso no tribunal divino e provar sua inocência. Gente, para Deus, a gente não precisa provar nada. Como diz alguém que eu considero muito, para Deus a gente é eterno e flagrante. Eu concordo com isso em gênero, número e grau. Você já pensou Deus olhando? Nossa, Deus se decepcionou com você, Deus se decepcionou comigo. Não, gente, ninguém pega Deus de surpresa, não. Então Deus finalmente se manifesta, né? Através de sua temível presença. Jó não foi acusado por Deus de ter transgredido, conforme afirmaram os 4 críticos, Elifaz, Eliú, Zofar, tá? E tem mais um que eu esqueci, que eu sempre esqueço um deles, tá bom? Sei que Eliú era o mais novo, porque a gente falou sobre ele semana passada. Então, aleluia, louvado seja Deus. Jó não foi acusado pelo Todo-Poderoso de ter transgredido, conforme afirmaram os 4 críticos. Mediante um interrogatório irônico, Jó foi mostrado quão pequeno ele era, tá?
como homem, em comparação a Deus, irmãos, todos nós somos pequenos em comparação a Deus. Você pode estudar, você pode, meu professor, depois você fizer tal coisa, não sei se for mestrado ou doutorado, aí você pode morrer que não tem mais nada para estudar, não. Então você pode se formar em tanta coisa, mas com Deus a gente ainda vai ser um eterno aprendiz, porque Ele é Senhor de todas as coisas, tá? Então, em comparação a Ele, aleluia, a sabedoria e o poder de Deus aparecem então como além de qualquer imaginação ou investigação humana, tá, gente? Olha, eu posso ter uma ideia ou pensar que sei, mas, gente, como Deus é tremendo. Como Deus é maravilhoso. Sabe como eu imagino Deus botando limite no mar? Eu imagino Ele lá em cima, botando o dedo assim, passando um risco. Eu acho isso tremendo. Sabe como eu imagino Deus formando o homem? Eu imagino ele abaixado, preparando o barro, preparando ali, moldando, aleluia, soprando o fôlego de vida, Aragaçuba e Cantos Nai. Eu consigo ver isso com os meus olhos carnais, porque sempre Deus vai nos falar, aleluia, em pequenas porções, aleluia, por causa da nossa pequenez. Alabastura e Cantos Nai, nós somos pequenos, irmãos. Nós somos pequenos. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus age, Deus move. Aleluia, não há o que Deus não possa fazer, gente. Aleluia. Então na sabedoria do Criador, Jó é silenciado. Jó se enxergou. Não, Deus, realmente, desculpe, o Senhor está com a razão, me perdoe. Eu falei demais, porque a língua, como diz em Tiago, ela é um pequeno membro que se vangloria de muitas coisas. Cuidado com isso. O Criador tem poder. Aleluia. Sobre todas as forças cósmicas, gente. Poder sobre o hipopótamo, que na época era um bicho difícil de prender. Poder sobre o Leviatã, que também era indomável. Poder sobre todos os inimigos imagináveis e inimagináveis. Saiba disso. Mais de 70 perguntas Deus pergunta para Jó: você aguenta um negócio desse? As perguntas dizem respeito às coisas que o conhecimento dos dias do autor, né, sagrado, não podia responder. Hoje talvez a gente pudesse responder algumas coisas. Como tal bicho vive? Quanto tempo da cria? Né? Acho que esqueci o nome desse curso, né? Que fala sobre a vida dos animais, que fala sua criação, com estimativa de vida, do que se alimenta, essas coisas. Alabassura e Cantos Nai. Naquela época não tinham esse entendimento. Então Jó não aguentou nem o primeiro momento, tá? Então a lista era reduzida, tá? Do conhecimento, e hoje ainda sabemos pouco, porque Deus é quem sabe de tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Então eram perguntas que o autor não podia responder, tá? Então a lista foi reduzida pelo conhecimento moderno. Reduzida é a explicação que eu estou dando, que hoje sabemos um pouco mais do que naquela época eles sabiam, tá bom, gente? Mas como é óbvio, permanecem os grandes mistérios da natureza, sobre os quais sabemos muito pouco. Eu não sei, mas Deus sabe. Essas perguntas revelam a natureza da majestade e da transcendência do Criador, em comparação com o estado humilhado e apequenado dos homens. Somos pequenos, sim. Jó não foi repreendido por causa de alguma transgressão, mas pela sua atitude arrogante em sua busca para descobrir por que ele, o inocente, estava sofrendo tantas dores. Muitas vezes a gente se encaixa nisso aqui. A gente tem uma atitude arrogante porque a gente quer resposta. Deus tem que dar. Ai, meu Deus, não vou aguentar, vou morrer, vou isso, vou aquilo. Não, gente. Para de arrogância. Então, Deus não respondeu à solicitação de Jó de comparecer ao tribunal divino, que é um dos versículos que eu amo na Bíblia, eu amo, que ele fala assim: quem me dera chegar no tribunal de Deus. Ele me condenaria? Não, né? Então, assim, eu acho lindo. E Deus não leva para o tribunal, mas Deus vem por meio de um redemoinho e fala com Jó e responde. Gente, que coisa linda! É Deus realmente se importar, é Deus realmente me amar. Sim, Ele me amou, sim,
sim, Ele te ama, Ele nos amou. Que coisa linda, né? Antes o poder de Deus o intimou. Eita glória! Ele queria ir para o tribunal de Deus, mas o poder de Deus foi quem o intimou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó foi repreendido por ser tão arrogante ao desafiar os caminhos de Deus. Tá? Cuidado, porque na sua defesa, às vezes a gente fala, daqui a pouco Deus já está no banco dos céus, Deus é o culpado. E daqui a pouco você quer condenar Deus, cuidado com isso, tá? Os caminhos de Deus, nenhuma aplicação lhe foi dada. Entretanto, quanto aos caminhos divinos, Jó contava apenas com a própria fé. Mas a presença divina foi confortadora. Ah, gente, que eu posso dizer de conforto? Eu vivo no conforto de Deus. E eu não falo conforto físico, eu falo conforto espiritual. Em Deus eu acho paz, em Deus eu tenho pastos verdejantes, em Deus minha alma se refugia, em Deus minha alma espera sempre. Tá certo? Então, embora também aterrorizante, porque Deus agiu, preocupou-se e tornou-se disponível para o homem. Já pensou? Deus veio responder alguém que precisava de resposta, tá certo? Então, que coisa linda. Deixa eu ver aqui onde eu estava, que aqui deu uma puladinha aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o que aconteceu. Deus agiu, Deus se tornou disponível para o homem. Jó humilhou-se e se arrependeu, né? Os amigos de Jó, junto com Satanás, concordavam que Jó estava em pecado, que Jó só servia a Deus pela troca, porque tinha bens e tinha uma vida boa, né? Então, Satanás não acredita que Jó vai manter a sua integridade, tá? Sem uma recompensa. Eita, cuidado, hein? Se agora não houver mais recompensas daqui para frente, casa própria, o amor, a porta aberta, a saúde, se não houver garantias agora, o que vai ser da maioria dos crentes? Eu te pergunto, misericórdia. Então os amigos acreditam que a prosperidade material desfrutada por um homem é a recompensa pela integridade. E que, portanto, a falta de recompensa é a evidência imediata, né? Do seu pecado, de pecado. É o que a gente falou já nessas aulas, ao longo dessas aulas, perdão. Jó provou que riquezas e bens nem sempre são resultado de retidão. Ele sabia que suas mãos estavam inocentes. No entanto, Jó não sobreviveu à sua provação sem ficar com marcas dela. Gente, não tem como passar pelas coisas sem não ser marcado, gente. Ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa, que você saiba disso. Mas eu posso fazer, eu já disse aqui isso outro dia, eu posso fazer disso um trampolim ou posso fazer disso um abismo. Eu escolho se pulo ou se subo. Eu escolho aprender, eu escolho amadurecer, escolha também. Então, claro que Jó ficou com as marcas da aprovação e claro que nós vamos ficar marcados por várias coisas. Mas o Senhor em todas essas coisas nos conforta. Eu não estou dizendo para vocês que hoje eu vivo no conforto de Deus, né? Seu relacionamento com Deus não ficou esclarecido. A própria atitude de Jó é o seu problema, entendeu? Ao defender sua integridade, ele contestou a integridade de Deus e o fez parecer injusto, né? Se Jó estava certo no que ele estava falando, então Deus era injusto? Tá? É a pergunta aqui que o autor aqui está respondendo. Deus parece não mostrar uma consciência perceptível, aleluia, em sua jurisdição moral do mundo, né? Esta é uma questão que deve ser resolvida a partir de agora. Jó deseja ter uma oportunidade de estar diante de Deus para poder justificar-se. Parece que ele acha que pode apelar para a natureza moral de Deus a fim de neutralizar a inimizade que Deus aparentemente exerce contra ele. Tem um momento também que eu amo também o que Jó fala assim: tira os olhos de mim, ó espreitador dos homens. Tipo, Jó diz, só tem eu pro senhor pegar, pro senhor mirar. Então Jó já estava vendo que Deus estava com inimizade com ele. E Jó estava triste com isso, sendo que não era isso não correspondia com a verdade. Tá certo? E acerca dessa questão que Deus fala com Jó. E é acerca dessa questão, gente, que Deus
fala com Jó. Ele não entra numa disputa com Jó. Ei, que eu sou o maior. Ei, que você é pequeno. Não. Ele só mostra a sua limitação, tá certo? A limitação de Jó, não de Deus. Deus é ilimitado, tá? Então, mas mostra a Jó o verdadeiro relacionamento que sempre deve existir entre Deus e o homem. Entre o finito e o infinito. Tá? Entre o mortal e o imortal. Então Deus se revela assim ao ser humano. Deus estava o tempo todo presente, mas em silêncio. Mesmo com toda a luta, Jó e Deus estavam juntos. Entre Jó e Deus não havia problemas. Claro, algumas coisas precisavam ser esclarecidas, mas entre os dois não havia problema. Para de tocar nos outros e achar que os outros tá sem comunhão com Deus porque tá tendo problema. Gente, problema não vai faltar não. Então, os discursos de Jó não são oráculos, né? Responde às perguntas de Jó com um dilúvio de contraperguntas. Jó disse que queria falar com Deus, queria perguntar para Deus algumas coisas, pois Deus chegou já perguntando. Este interrogatório, mantido por longo tempo, não é apenas uma peculiaridade formal, tá? Aleluia, louvado seja Deus. Não é. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. Louvado seja Deus. A função das perguntas precisa ser corretamente compreendida, diz o autor, como um dispositivo retórico. Uma pergunta pode ser outra maneira de fazer um pronunciamento, muito usada pelos oradores, né? Dizendo a forma de Deus discursar para Jó. Para Jó, as perguntas nos discursos do Senhor não são tais declarações indiretas de fato, são convites. Eita glória, que maravilha. Deus está te convidando para ter comunhão com Ele. Deus está te convidando a abrir os olhos mesmo quando você não enxergar nada e confiar no seu amor. Então, sugestões acerca de descoberta que fará à medida que procura descobrir suas próprias respostas. Você pode perguntar para Deus, você pode falar com Deus, mas você não pode contender com Deus no sentido de daqui a pouco você é tão bonzinho que até Deus fica ruim, o tanto que você é bom. Então observemos aqui, diz o autor, quem fala é o Senhor Jeová, não o anjo criado, mas o próprio Verbo eterno. Que honra, hein? Que honra, hein? Mas que prova também para ver Deus falar, ouvir Deus falar. Meu Deus, que coisa. Não o anjo criado, mas o próprio Verbo eterno. A segunda pessoa bendita da Trindade, né? Aleluia. Pois é por ele que os mundos foram criados, e ele não é outro, é o Filho de Deus. Aqui fala a mesma pessoa que posteriormente falou do Monte Sinai, eita glória, onde Moisés queria ver a sua face, lembra disso? E Deus disse, não, nenhum homem vê a minha face e vive, eita glória. Aqui ele começa com a criação do mundo, ali com a redenção de Israel do Egito, e de ambas podemos deduzir a necessidade da nossa submissão a ele. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava ouvir. Eita glória! O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Que maravilha, gente! Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, tá certo? E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Gente, outra manifestação teofânica, você vai ver lá, quando Deus vai lá na tenda de Abraão, e Abraão, se é o Senhor, deixa eu fazer um guisado. Ali também Deus aparece de forma é uma manifestação teofânica, né? E Deus aparece para Jó nessa manifestação teofânica e fala com ele do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das escrituras, como por exemplo com Moisés, né? Isso mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Eita glória, Deus fala comigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Aprenda a buscar. Jó teve sua vida transformada depois de ouvi-lo. Que coisa linda, gente. Não tem como ouvir Deus e ficar inerte. Não tem como ouvir Deus e não desejar estar com ele para o resto da vida. Quando eu ouvi Deus, quando eu parei para dar ouvidos a Deus, quando ele atraiu meu coração, gente, minha vida nunca mais foi a mesma. Então veja bem, até o capítulo 38, muitas falas sobre Deus, né? Eu já disse isso aqui. Jó, sua mulher, seus amigos, né? Mas finalmente a resposta divina chega.
Afinal, vê a manifestação divina pela qual Jó tanto pleiteara por muito tempo. As orações de Jó ficaram sem resposta. Muitas vezes isso acontece, gente. Muitas vezes a nossa oração fica sem resposta por um tempo. Talvez não para sempre. Eu mesmo, a maioria das respostas já pedi, Deus me deu todas. Não, gente, senão sabe o que eu fazia? Eu pedia o número da loteria, jogar para ganhar, para enricar, para ter uma vida melhor aqui na terra e para fazer a vida de outros melhor também. No entanto, Deus não vai te dar todas as respostas, Ele não dá esse poder ao homem. O homem é muito envaidecido, fala demais, se acha muito, então Deus não vai dar. É muita gente que diz, se Deus não falar comigo, Deus não é obrigado a te dar satisfação não, ou se é pequeno, se é pequena, tá? As orações de Jó ficaram por um tempo sem resposta e Deus parecia indiferente, exceto pelo fato de que continuava a massacrá-lo com dores, né? A visão de Jó, não, eu sou inocente. Se Deus está me massacrando, é Ele que está errado. Então, né, essa questão aí vem à tona na mentalidade de Jó na época. Então, o poder divino apareceu em meio a um redemoinho. No hebraico, uma tempestade, né, acompanhada de ventos, é um redemoinho. Elias foi levado num redemoinho, vocês lembram? Que veio o redemoinho e separou ele de Eliseu. Foi um redemoinho. Meu Deus, que coisa forte, né? Aleluia. Aqui em Isaías 29:6 também fala, o Senhor dos exércitos virá com trovões, o Senhor virá com terremotos estrondosos, ruído, com tempestade, furacão e chamas de um fogo devorador. Aleluia. Ironicamente, através de uma dessas tempestades, é que os filhos e as filhas de Jó foram mortos. Gente, quando os filhos de Jó foram mortos, a casa estava em festa. Olha, gente, quantos planos foram para o beleléu, foram por água abaixo e quantos ainda vão, né? No contexto atual que estamos vivendo. Aqui a casa estava em festa, mas aqui diz que de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, os filhos de Jó morreram, né, no meio de um forte vento. E agora Deus aparece para Jó no meio de um redemoinho também. Ei, redemoinho não é para destruir. Quando o redemoinho é de Deus, pode destruir, mas pode edificar também, porque foi o que aconteceu de Jó. Esse novo temporal faz agora uma anunciação do começo de um novo dia. Eita glória, eu creio no novo dia para mim. Você crê no novo dia para você? E eu falo um novo dia nessa terra. Eu não falo um novo dia no céu, porque no céu vai ser um dia eterno, eita glória, o tempo lá não passa. Então, eu falo um novo dia nessa terra, novas realizações, coisas que você nunca pensou em alcançar e Deus vai fazer, tá? Então, quer de forma literal ou de forma figurada, uma figura de linguagem, não importa, como Deus falou, né? Porque há uma discussão sobre isso, mas sim o efeito disso. A vida de Jó foi mudada. Deus pode falar por meio do brilho de sol? Pode. Mas às vezes precisa ser por meio da tempestade. Meu Pai do céu, isso aqui é de gelar a alma, gente. Falar por meio da tempestade é uma coisa que assusta, não? Mas aqui esse redemoinho fez as coisas voltarem para o lugar. Então Jó pediu essa oportunidade de fazer perguntas para Deus. E o contrário, de Deus fazer pergunta para ele, perguntar, né? Ele achava que Deus ia chegar e fazer pergunta como se Deus não soubesse de tudo, e Deus sabe de tudo. Jó desejava, nós diante de Deus somos respostas prontas, Ele sabe quem somos. Jó desejava um encontro com Deus, gente, e Jó foi atendido. Será que você está desejando um encontro com Deus nessa noite? Deus pode te atender, tá? Jó foi recompensado, acho que na semana que vem, né? Na última aula desse trimestre, que nós vamos falar de Jó, e no próximo nós vamos começar falando sobre santidade, porque é um tema que precisa ser revisto no meio dos crentes, santidade, tá? No meio dos crentes, porque Deus é santo, e Deus chamou um povo santo. A gente vai falar sobre isso, então nós vamos ter
a próxima aula, depois da terça-feira da próxima aula, aí já veio a reunião na sexta-feira, que todo o ministério está convocado. Eu já mandei uma nota sobre a reunião, acho que em janeiro, mandei uma nota. Quem achar, me mande, por favor, porque eu perdi essa nota, mas eu mandei dizendo da reunião, tá, gente? Acho que final de janeiro. E nós vamos estar encerrando esse assunto aqui fabuloso sobre a vida de Jó, sobre as coisas que aconteceram na sua vida, e atualíssimo. Gente, aleluia! Quantas vezes, né? A gente precisa desse redemoinho que venha colocar as coisas no lugar. Esse novo temporal, só que esse novo temporal que agora faz a anunciação do começo de um novo dia. Galera, e é isso que eu desejo, que aconteça no nosso país, que aconteça nas nações, nos próximos dias, né? Eu espero que esse fogo ardente que tem sido essa pandemia, que tem destruído famílias, destruído futuros, né? Que esse fogo ardente venha passar e que o acalmar de Deus, que o sossego, a paz volte a reinar nesse aspecto físico, né? Nesse momento de grandes dores, eu estava orando esse dia, Deus falou que era o tempo de dores insofríveis. Então, mas a esperança para o ferido, como árvore plantado, né? Junto a muitas águas. Então nós estamos junto a muitas águas. Jesus é a nossa fonte de águas vivas, que jorra sem cessar. Tá bom? Então que nada do que esteja acontecendo te tire da posição, te tire desse lugar de fé, mas que você venha ser restaurado, você venha ser renovado, que você venha ser fortalecido e ver que você não inaugurou a luta, não. Jó já tinha passado essa luta, angústias, temores, tremores, não fomos nós que inauguramos, isso existe desde a queda, e às vezes você fala assim, não, mas por que Adão foi pecar? Gente, como se nós tomássemos decisões diferentes, galera. Será que você ia tomar decisão diferente? Eu não acredito, sabe, gente, que a sua decisão e a minha seria diferente. Porque quantas decisões você já tomou na sua vida e já se arrebentou? Eu que o diga. Entendeu, gente? Então, eu percebo perfeitamente que eu vivo no favor de Deus. E você também, deve considerar isso. Então, que Deus te abençoe, né? No término dessa lição e no início da outra, que você seja firme, que você não olhe as circunstâncias, que você não olhe para trás, que você não dê lugar à frieza espiritual na sua vida, porque sim, Deus é resposta, aleluia, para os nossos dias. Sim, Deus é resposta e socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Então não tenha medo, não tenha medo, o Senhor está com você, Jesus está cuidando, está protegendo. Se tiver que passar pelo vale de sombra e morte, não temas mal algum, porque o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Então não tema, né? Claro que ficar doente, adoecer não é uma coisa boa, né? Mas para a gente que é servo de Deus, a morte não mata mais. Então eu sei que, aleluia, o que Paulo disse eu acredito, que o viver é Cristo, aleluia, e que o morrer é lucro. Então eu quero deixar essa palavra, aleluia, nessa noite, na tábua do seu coração. A gente tem agora a 13ª lição, né? Que vai estar acontecendo de hoje a 8. E em seguida, na mesma semana, a gente vai estar fazendo a reunião com os professores e o ministério da igreja, a reunião, né? Tipo estilo videoconferência, tá? Então você seja fortalecido no Senhor, aleluia, você alegre o seu coração e seja abençoado. Pode terminar, Aldir, vou terminar. Seja abençoado e abençoada, que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo esteja com você. Eu ainda quero fazer uma oração por todos os professores, todos que nos ajudaram ano passado, todos que vão nos ajudar, todos que estão nos ajudando. Olha, a gente não quer realmente ser mestre, eu não quero, eu não tenho essa vontade, porque o juiz é mais duro.
né? Mas já que estamos aqui, nós vamos a partir de já procurar fazer com excelência, tá bom? Essa é a minha proposta para o próximo trimestre, que a gente venha se aperfeiçoar, que a gente venha buscar, que a gente venha aprimorar os nossos conhecimentos. E eu gosto de aprender de Deus não para dar aula, eu gosto de aprender de Deus para mim, entendeu? Depois, mas quando você aprende para você, você passa isso com sinceridade, você passa isso com honestidade, viu, gente? Então, que isso fique gravado na tábua do seu coração, que você seja edificado, você seja fortalecido. Deus, em nome de Jesus, eu quero consagrar todos os que deram aula aqui nessa classe, que isso é uma classe, né, Deus? Todos que têm aprendido, todos que têm buscado, pessoas que são fiéis, não perdem uma aula. Jesus, pessoas que sempre está pronto, o coração disposto, pronto a obedecer. Eu quero consagrá-los. Quero consagrar a Deus também aqui, já o próximo trimestre. E te dar graças por nós conseguirmos, Senhor, alcançar o nosso objetivo, Senhor, nesse período aí tão difícil, Senhor. Aleluia, que estamos vivendo nesses dias tão difíceis. Então te peço que o Senhor continue conosco, que o Senhor fortaleça as mãos, aleluia, frouxas e os joelhos trementes, que o Senhor venha guardar, proteger, nos abençoar para o próximo trimestre, enquanto essas aulas, Senhor, durarem, Senhor, porque meu objetivo é que a igreja cresça, não só na graça, mas também no conhecimento, Senhor. E é de Deus, porque Deus, o conhecimento, já me deu tanto livramento também, a sensatez, Senhor, a razão. Então, muito crente gosta de viver no espiritual com a desculpa de que se não deu certo, a culpa é de Deus. Então, a culpa não é de Deus. A gente precisa fazer nossa parte, a gente precisa fazer nosso papel. Eu quero abençoar a sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, esteja conosco, desde agora e para todos sempre. E a igreja que crê diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.